Pai, graças damos ao Senhor pela Tua palavra, pois ela é maravilhosa. Ela nos relata, Pai, o que o Senhor fez e o que o Senhor pode fazer. Ó Pai, obrigado pela Tua palavra, porque o Senhor usou tantas pessoas para que ela chegasse até nós. E agora, Pai, que Teu Espírito Santo possa usar-me tão somente como instrumento, como canal do Teu fluir para falar o coração de cada um aqui essa noite. Abra agora, Pai, o coração. Abra o coração, abra a mente de cada um aqui nesta noite. Ó Deus querido, para que venha entender a Tua palavra, Pai. Então somente use esse Teu servo. Tenha misericórdia de mim. Ó Pai querido, que a Tua glória seja manifesta em cada vida, Pai. Através do entendimento, trazendo salvação, trazendo libertação. Ó Pai querido, trazendo transformação de vida. Pai, que Teu Espírito Santo, a pessoa mais importante neste lugar, que possa agir em nossos corações. É que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém, amém. Querido, pensando sobre esse contexto, e eu coloquei um título que diz o seguinte: fazendo a escolha certa. Fazendo a escolha certa. Quantas escolhas certas você já fez? Talvez você já fez várias escolhas e muitas escolhas certas. Mas quantas escolhas erradas você já fez? Principalmente as mulheres aí, vamos lá. Você já escolheu, foi no guarda-roupa, escolheu aquela roupa, opa, não, essa aqui está boa. E quando você chega num determinado lugar e a pessoa está com a roupa igual a sua. Você fala na hora, eu não fiz a escolha certa. E rapidamente dá um jeito de sair daquele local. Porque, opa, uma outra mulher com a roupa igual, não pode. E o que nós vemos então que nesta noite você escolheu a sua roupa, você escolheu o penteado, você escolheu o sapato, você escolheu. E quando eu olho para Moisés, eu vejo que chega um momento que precisamos fazer uma escolha. Precisamos fazer uma escolha. E nem sempre a escolha que temos que fazer é o caminho mais fácil. Nem sempre. Muitas pessoas gostam de fazer escolhas no caminho mais fácil. Mas a gente observa na palavra do Senhor que nem sempre o caminho fácil é a decisão certa. Quando olhamos Jesus falando sobre a porta estreita e a porta larga, lá no capítulo 12 de Mateus 7, capítulo 7, no versículo 13, deixa eu ver se é isso aqui. O que a gente observa e vemos então que as escolhas que fazemos, ela determina qual o fim que teremos. E Jesus então, no versículo 13, 7:13, Mateus 7:13, ele diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. E são muitos os que entram por ela, pois a porta é estreita e o caminho que conduz à vida é apertado, e são poucos os que a encontram. Então olha só, Jesus está dizendo que aquilo que é largo, aquilo que é espaçoso, eu posso fazer tudo, eu faço o que eu bem entendo, é um caminho largo, mas ele vai dizer que aonde vai dar esse caminho. E quando eu olho para Moisés em fazer uma escolha, e essa escolha de Moisés, ela, na verdade, não é o caminho mais fácil, não é a porta larga. Não é a porta larga que ele vai entrar. Quando eu olho, então, abra a sua Bíblia aí ainda, ou se puder, tem como colocar aí? Desceu ele já, não tem. Lá em Hebreus capítulo 11, a gente vê o seguinte, algo interessante a respeito de Moisés. No versículo 24, Hebreus 11, 24, diz assim: pela fé, Moisés já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Interessante isso, queridos, porque quando olhamos e quando vemos essa situação, e como eu disse, nem sempre a escolha certa é o caminho mais fácil.
Porque olhando para esse texto aqui, nós vamos ver que Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Queridos, você sabe o peso disso? O peso de ser chamado filho de uma princesa. E quando eu olho para essa atitude de Moisés, eu fico encantado de ver esse homem que cresceu no Egito, que desenvolveu ali em toda a cultura, que cresceu nas artes, em tudo aquilo que o Egito lhe proporcionou. Mas o texto diz que ele se recusou. Então, quando eu olho para essa situação, que a escolha certa, porque quando a Bíblia fala de Egito, quando a Bíblia fala de Babilônia, ela está dizendo do mundo, daquilo que não agrada ao Senhor. Então, você recusar essas coisas hoje, não é muito fácil. E quando eu olho para Moisés, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Sabe o que isso quer dizer? Que ele recusou ser bem-sucedido. Isso quer dizer que ele recusou todo o prestígio que ele teria. Ele recusou as riquezas. Ele recusou a posição elevada. Ele recusou o poder. Não foi somente dizer que, não, ele recusou ser filho da filha de Faraó. Não, ele estava recusando aquele poder. Ele estava recusando aquilo que o mundo, que o Egito daquela época lhe oferecia. Por que ele fez isso? Eu vejo que ele então não estava pensando somente nas coisas daquele momento. E agora, queridos, um momento crítico esse que ele passa. No momento em que ele toma essa decisão, ele tinha 40 anos. 40 anos. Por 40 anos ele viveu no Egito. Ele então aprendeu todas as coisas, foi estudado, e tudo isso fazia parte da preparação dele. Deus o estava preparando, mas Deus não queria que ele ficasse ali. O que vemos agora é que chega esse momento aos 40 anos, e quando ele decide sair, ele sai dali do palácio, e ele vai ver como anda os seus irmãos, o seu povo. Interessante que mesmo vivendo no Egito, mas ele tinha consciência da sua identidade. Ele sabia quem ele era. Eu pergunto a você, você sabe quem você é? Quem é você? Qual é a sua identidade? Você é filho de Deus? Ah, pastor, todo mundo é filho de Deus. Aonde está isso na Bíblia? A Bíblia vai dizer que nem todos são filhos de Deus. A Bíblia vai dizer que nós podemos nos tornar filho de Deus. E quando olhamos para isso, então, tem algumas pessoas que vão dizer assim, não, para ser filho de Deus, tem que ser batizado. E aí, quando a pessoa se batiza, então ela se torna filho de Deus. Aonde está isso na Bíblia? Não existe. Estou partindo aí a 10ª vez lendo a Bíblia e ainda não vi. Não vi. Então, quando as pessoas dizem, não, eu tenho que pertencer a uma igreja para se tornar filho de Deus. Aonde está isso na Bíblia? Não tem também. Para se tornar filho de Deus, a Bíblia vai nos mostrar que eu preciso tomar a decisão certa, fazer a decisão certa. E quando eu olho aqui, até os 40 anos, havia ainda uma indecisão da parte de Moisés. Moisés, ele estava em cima do muro, até os 40 anos. Ele não sabia se ia para o povo de Deus, ou se ele ficava como o povo egípcio, ou se ele se declarava a sua identidade como egípcio. E como egípcio, ele então desfrutaria de riqueza, desfrutaria de poder, desfrutaria de tantas coisas. E a gente observa então que aos 40 anos de idade ele teve que tomar uma decisão. Ele teve que fazer uma escolha. E a escolha agora era, eu fico agora como filho da filha de Faraó, ou eu vou ficar
reconhecido como alguém como filho de Deus. E o que vejo aqui, amados irmãos, amigos, nesta noite, é que Deus fala comigo, e esta palavra, ela é uma palavra viva. E agora, assim como ele, então, até os 40 anos, ficou em cima do muro, eu pergunto a você, e você, como você tem estado? Aonde você está? Você de fato pertence ao povo de Deus, está fazendo as coisas de Deus? Ou você é o Egito, a Babilônia? Ou você está fazendo a vontade do mundo, as suas próprias vontades? Como está você? Como tem sido você? E quando ficamos em cima do muro, e aí o seguinte, houve um homem, e aí tinha os dois lados, de um lado havia os anjos, e do lado do inferno, tinha lá os diabos, um monte de diabos ali, e o camarada estava em cima do muro, ele estava indeciso sem saber para onde ia, e os anjos diziam, vem para cá, vem para cá, vem para cá, e aí aquele homem, ele olhou para aqueles anjos, chamando ele para que ele fosse para lá, e ele ficou, por quê? Ele olha para os diabos, o diabo tudo lá, tudo de braço cruzado, bem tranquilo. Agora os anjos do lado de lá, vem para cá, sai de cima do muro, sai de cima, vem para cá. E aquele homem ficou intrigado com essa atitude. E aí ele virou então para aqueles diabos que estavam ali. Ele falou assim, olha, aquele grupo de lá quer que eu vou para eles. E vocês não estão de braços cruzados aí, não estão não é aí? Por quê? Não estou entendendo, vocês não querem que eu vá para aí? E um dos diabos então respondeu, porque aqueles que estão em cima do muro já é meu. Aqueles que estão em cima do muro já é meu, nós não precisamos fazer nada, já é meu. O que nós vemos então, queridos, que até os 40 anos, ele era a coluna do meio. Até os 40 anos, Moisés então, ele não tinha tomado uma decisão, a que Deus servir, a quem adorar. Até os 40 anos, ele estava em cima do muro. Ou eu vou ficar aqui no Egito, usufruir de tudo isso, ou agora eu vou sofrer como povo de Deus. E o que vemos então, queridos, que ele não escolheu o caminho fácil. Opa, obrigado, meu irmão. Ele não escolheu o caminho fácil. Então, quando olhamos para as nossas decisões, as nossas escolhas, nem sempre o caminho mais fácil é a vontade de Deus. Nem sempre o caminho mais fácil vai ser bom para você. Porque hoje, como que está você? Você está na coluna do meio, você até frequenta a igreja, você até é filho de crente, filha de crente, você talvez nasceu na igreja, mas aonde está você? Talvez você goste de visitar algumas igrejas, você visita algumas, você ouve a palavra de Deus, você gosta que orem por você, você gosta dos louvores, mas aonde está você? Você ainda está em cima do muro? Quantos anos você tem? Talvez você não precisa ter 40 anos, como Moisés, mas talvez você tenha 15, 10, 20, 30, não importa qual a sua idade. O que esse texto fala para mim é que eu, em determinado momento da minha vida, eu preciso tomar a decisão certa, eu preciso fazer a escolha certa, e a escolha que vai perdurar para a vida eterna. Eu fico olhando para Moisés, se Moisés escolhesse ser filho da filha de Faraó, nós não estaríamos falando dele aqui hoje. Porque todas aquelas coisas eram passageiras. Passam. Mas o que eu olho então, queridos, e você? Para quais coisas você tem olhado? Se ele olhasse apenas para os prazeres, se ele olhasse apenas para o poder, para as riquezas, ele ia permanecer ali, ia acabar tudo. Mas ele fez a escolha certa. Aos 40 anos, ele sai de cima do muro. E o texto, no versículo 11 que lemos, a Bíblia diz então que ele, aos 40 anos, ele sai para olhar os seus irmãos, ver como ele estava. E ele vê um egípcio
batendo. Mas quando a Bíblia fala ali, a gente vai observar, mas Moisés matou um. Mas na verdade, aquele egípcio, ele estava matando o seu conterrâneo, matando o seu irmão. E ele então chega até ali e fala, olha, você não faça isso, ele interviu. E aquele soldado então intenta contra ele. E ele, para salvar a vida daquele outro, ele intervém. E depois, para salvar a sua própria vida, ele mata aquele egípcio. Porque a Bíblia fala que Moisés era um dos homens mais mansos que já existiu sobre a terra. Então, para ele chegar a matar um camarada, a coisa estava muito séria. E agora, queridos, a gente observa que ele então mata aquele egípcio. Isso, ele está indo contra, ele está fazendo a escolha mais difícil da vida dele. Ele está indo contra o regime do Egito. Ele está indo contra aquilo que o Egito estava fazendo, escravizando o povo. Ele não concordava com aquilo. E eu vejo, amados irmãos, amigos, que nós então, ao fazermos a coisa certa, nós então precisamos sair de cima do muro. Não basta eu ser membro de uma igreja, não basta eu dizer que sou evangélico, não basta eu gostar dos cânticos, mas eu de fato preciso tomar uma decisão de seguir a Cristo, de sofrer com Cristo. Nós cantamos aqui, já estou crucificado com Cristo, e quando olhamos esta palavra de Paulo lá em Gálatas, no capítulo 2, 19 e 20, a gente observa que Paulo, ele vai dizer, não, eu já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, a vida que agora vivo, vivo na fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Ele entende todo o amor que Cristo teve, e ele é alguém que rejeita os títulos, ele é alguém que rejeita todo o prestígio que ele tinha em Roma, para poder seguir a Cristo. Então ele toma a decisão certa, e a decisão certa é ir contra Roma, foi ir contra todo o regime romano, ir contra os fariseus, para poder agradar a Cristo. Nós vamos ver que Jesus toma a decisão mais difícil, de ir contra os religiosos daquela época. Jesus vai contra aquele regime, todas aquelas coisas. Ele foi contra. Ele tomou o caminho mais difícil para poder agradar e fazer a vontade do Pai. E isso serve para mim e para você. Eu não posso de maneira nenhuma amar o mundo, as coisas do mundo, os prazeres do mundo, e dizer que amo também a Deus. Não tem como amar dois senhores. E o que vemos aqui, queridos, que para tomar, então, a decisão certa, fazer a escolha certa, é preciso recusar a sua filiação com o mundo. Você precisa recusar a sua filiação do mundo. Ele recusou a filiação do Egito. E você e eu, nós precisamos recusar a filiação do mundo. E para sermos do mundo, basta nascermos. Basta nascermos e pertencermos a este mundo. Mas para pertencer a Deus, para se tornar filho de Deus, é preciso reconhecer que é pecador. É preciso reconhecer que Jesus é o único Salvador. É preciso agora abrir mão dos prestígios, dos prazeres deste mundo, para fazer a vontade de Deus. É preciso. E eu vejo que para que eu possa fazer a escolha certa, é preciso ter fé. É preciso ter fé. Quando eu olho para Moisés teve fé de deixar todo aquele palácio, deixar toda aquela glória, e foi para o deserto, sem saber o que ia comer, sem saber como que ia ser a sua vida. Mas quando nós tomamos uma posição de fé, Deus supre todas as coisas, amém? Deus pode suprir todas as coisas. Talvez você diga assim, opa, se eu tomar a decisão de seguir a Cristo, o que meus amigos vão pensar de mim? Já pensou? Se Moisés pensasse, ele tinha amigos, ele tinha outras pessoas, o que meus amigos vão pensar de mim? O que a minha mãe vai pensar de mim se eu tomar essa decisão?
a mãe, então, porque ele foi adotado. O que o povo do Egito vai dizer de mim? Ele não se preocupou, e assim deve ser você também. Tomar a decisão certa é não se preocupar com o que o mundo vai dizer, o que o pai vai dizer, o que a mãe vai dizer, ou o que os amigos vão dizer, mas é você dizer, não, eu quero tomar uma decisão de fé, eu quero então seguir a Cristo, eu quero fazer a vontade dele. Sabe por quê, queridos? Deus tem uma promessa para aqueles que o seguirem. Deus tem uma promessa da vida eterna. Deus tem a promessa de um céu. Mas para isso, você precisa tomar o caminho mais difícil. E o caminho mais difícil é você não mais fazer todas as coisas que você quiser, que dá na sua mente. O que os amigos, o que o mundo lá fora diz que é normal. Mas é você seguir a palavra de Deus. Porque fé é obediência à palavra de Deus. Aquele que diz que tem fé em Deus e não obedece à palavra de Deus, na verdade não tem fé. Porque se Deus diz que aqueles que não obedecerem vão ser lançados no lago de fogo, e ele não está nem aí, que nada, isso é história. Isso não vai acontecer. Desde que lá em 2 Pedro capítulo 3 vai dizer que as pessoas daquela época já diziam, desde que que era criança, eu já ouvia falar disso. Mas a palavra de Deus diz que Deus não tarda a sua volta. Mas Ele é compassivo, Ele é misericordioso, porque Ele deseja que todos sejam salvos. E talvez você está aqui hoje para ouvir essa palavra, e como o Naldinho falou, não, nós estamos aqui porque esta palavra é para nós, é para mim também. É para cada um de nós. Eu preciso recusar todos os dias aquilo que o mundo oferece. Você precisa recusar, nós precisamos recusar. Quando Deus fala para Caim, olha, o pecado jaz à porta e a sua vontade é contra você. Então eu vejo que todos os dias, há uma música de Tales que diz, todo dia o pecado vem. Todos os dias. A vontade de fazer coisas que é pecado, que desagrada a Deus, as vontades vêm. Mas aí aquilo que Paulo diz e aquilo que cantamos, não, eu já estou crucificado com Cristo. E falamos aqui, não, totalmente teu, Jesus, totalmente teu. Aquele que de fato quer ser totalmente de Deus, ele precisa sair de cima do muro. Precisa sair de cima do muro e tomar a decisão, não, eu vou seguir a Cristo, eu não quero e não me importo o que as pessoas vão dizer, eu não me importo o que o mundo vai dizer, porque o que eu quero é seguir a Deus. E é isso que Ele deseja de mim, deseja de você, para que de fato você tenha uma identidade. Porque até os 40 anos, ele não sabia qual era a sua identidade, se ele era egípcio ou se ele pertencia ao povo de Israel. Mas aos 40 anos ele toma a posição e diz, não, eu quero ser reconhecido como filho de Israel, não como filho do Egito. Eu quero ser reconhecido como filho de Israel, povo de Israel. E para que você também seja reconhecido, você precisa recusar essa filiação do mundo e dizer, não, eu quero seguir a Cristo, eu quero fazer a vontade. Lá em 1 João capítulo 2, no versículo 15, a gente observa o que a palavra de Deus nos diz. Talvez você que está em cima do muro, talvez você que tem amado as coisas e os prazeres que há neste mundo. No versículo 15, 1 João 2, 15 diz, não ameis o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, se você tem prazeres nessas coisas, o amor de Deus não está em você. Porque tudo que há no mundo, os próprios desejos da nossa carne, o desejo dos olhos, a cobiça, o orgulho dos bens, não vem do Pai, mas sim do mundo. Olha só, então, quando olhamos para Moisés, Moisés então recusou o desejo do mundo, os próprios desejos da carne, do orgulho, da posição, dos bens. Ele recusou tudo isso para ter o amor do Pai. E assim sou eu e você. Nós precisamos recusar essas coisas. Sabe por quê?
Olha só o versículo 17. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? Você quer permanecer para sempre? Ou você quer ser apenas mais um? Ele poderia ser mais um príncipe no Egito, mas ele preferiu ser filho de Deus. E qual é a sua escolha? Você quer viver como mais um deste mundo? O mundo vai passar, os desejos vão passar, todas essas coisas vão passar, mas aquele que fizer a vontade de Deus, ele vai permanecer para sempre. Essa é a vontade de Deus para mim e para você, que possamos permanecer com Ele, que possamos ir ao céu e estar com Ele. Essa é a vontade dEle. Mas Satanás, ele já está condenado e ele não quer ir sozinho. Ele quer levar mais gente com ele. Mas esse é o momento. Se você está em cima do muro, Satanás, ele está de braço cruzado e dizendo, não pode continuar nessa dúvida, porque se você está na dúvida, você já é meu. Mas os anjos de Deus, ele está, venha para cá, venha meu filho. Nós estamos aqui, a igreja está aqui, não, venha para cá, venha fazer parte do povo de Deus, venha se alegrar com os filhos de Deus, venha festejar ao Senhor, venha se alegrar, a alegria é certa. Mas eu não posso tomar essa decisão por você, essa decisão só você pode tomar, só você. Eu fico olhando aqui, Moisés tinha tudo para tomar a decisão errada, mas foi ele sozinho, ele não tinha ninguém ali junto com ele para tomar essa decisão, mas ele tomou a decisão certa. E só de você estar aqui essa noite, você já tomou a decisão certa, de vir ouvir a palavra do Senhor. Deus te trouxe aqui, e agora então, não basta só você ter tomado essa decisão de vir, mas é como eu disse, agora você precisa tomar a decisão certa de dizer, não, eu vou sair de cima do muro, eu vou seguir a Cristo de hoje em diante, eu vou fazer a vontade de Deus, eu quero ser filho de Deus, eu quero fazer a vontade de Deus, eu quero. Foi essa decisão que Moisés ali toma. E ainda quando a gente volta para Deus, aquilo que fala de Moisés, e no versículo 25, 24 novamente vamos ler, pela fé, Moisés já adulto recusou ser chamado de filho da filha de Faraó, escolhendo pelo contrário ser maltratado com o povo de Deus, em vez de experimentar algum tempo os prazeres do pecado. Ele considerou a afronta de Cristo como uma riqueza maior. Olha só, querido, isso é profundo. Nós olhamos aqui que alguém que estava no palácio, alguém que tinha tudo, ele escolheu sofrer com o povo de Deus, a afronta de Cristo, e agora eu e você, Deus deseja que nós possamos então escolher seguir a Cristo. Alguns vão dizer que é loucura, alguns vão dizer que esse é o caminho errado. Não, mas essa é a decisão certa. Nós olhamos aqui para Moisés e nós temos toda a história mostrando que ele tomou a decisão certa. Ele considerou a afronta de Cristo como uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, pois tinha em vista a recompensa. Queridos, é como falamos aqui, ele entendeu que todas aquelas coisas iam passar, eram todas passageiras. E ele falou, não, ele visualizou coisas eternas. Porque no versículo 27 diz, pela fé, ele deixou o Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou como quem vê aquele que é invisível. Ele desobedeceu o rei. Ele saiu daquele reino. Aquele reino visível, poderoso. A nação egípcia naquela época é como os Estados Unidos hoje. Era a maior potência. A maior potência do mundo naquela época era o Egito. É como alguém, é um sonho americano de muitas pessoas, e todos querem ir para a América e ver como que é lá e viver lá. E talvez seria o sonho de muitas pessoas então viver no Egito, desfrutar de tudo aquilo ali. Mas nós vemos um caminho inverso. Moisés então deixando todas aquelas coisas e indo para sofrer junto com os filhos de Deus. Porque, queridos, ele estava olhando as coisas invisíveis.
A Bíblia vai dizer que as coisas visíveis são passageiras. Tudo que vemos é passageiro. Mas as coisas invisíveis, elas são eternas. Eu não estou vendo aqui o paraíso. Eu não estou vendo o céu. Quem está vendo o céu aí? Quem está vendo Deus? Mas é pela fé. A fé. Moisés, aqui tem vários na galeria da fé. Eles agiram por fé. Fé não é apenas um sentimento, opa, não, isso vai acontecer. A fé é a obediência à palavra de Deus, entendendo que a palavra é a verdade. E agora, queridos, quando olhamos para essa situação e vejo que ele olhou e viu aquele que é invisível. Você consegue ver Deus? O poder de Deus? Há um cântico que diz que eu vejo Deus em toda a natureza. No sorriso de uma criança, no cantar dos passarinhos, no amanhecer, no anoitecer, nas estrelas, na criação, todas as coisas, nós podemos ver a mão de Deus, o poder de Deus agindo. E agora, qual é a sua escolha? Você vai escolher ser filho deste mundo? Vai ficar em cima do muro? Ou você vai tomar a decisão mais certa da sua vida? Você vai escolher a porta larga e espaçosa que conduz à perdição? Ou você vai escolher a porta estreita? Talvez você vai ter que recusar algumas coisas, dizer não para você mesmo, os desejos da carne. Você precisa dizer não. Nós precisamos dizer não. Porque quando olhamos para o fruto da carne, a Bíblia vai dizer onde eles vão levar. Talvez você diz, não, mas eu não consigo controlar o meu corpo, as minhas vontades. Deus, Ele é aquele que pode te ajudar. Quando olhamos para a palavra do Senhor, nós vamos ver claramente em Gálatas, capítulo 5, e a gente vai ver ele falando a respeito de onde ou aonde os frutos da carne vão levar. E nós precisamos ter um cuidado, porque muitas vezes eu posso desfrutar de todas as coisas, eu posso fazer o que eu bem entendo, a vida é minha. Não, nós vamos ter que prestar conta um dia da nossa vida, das nossas atitudes. Lá no versículo Gálatas 5:19 diz assim: as obras das carnes são evidentes, a saber, imoralidade. Está se aproximando aí o carnaval. Quantas pessoas vão viver 4 dias de imoralidade? E como a gente tem visto no dia a dia também, não só no carnaval, fora dele, em todos os locais, impureza, indecência, idolatria, feitiçaria, inimizade, rivalidade, ciúmes, ira, ambição egoísta, discórdia, partidarismo, inveja, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas, contra as quais vos previno, como já vos preveni antes. Palavra séria essa aqui. Diz o seguinte: os que as praticam não herdarão o reino de Deus. Quer herdar o reino de Deus? Quer ser chamado filho de Deus? Você precisa sair de cima do muro. Você precisa então tomar a decisão certa. E quando olhamos aqui, lá ele diz, não ameis o mundo, nem o que o mundo há, que precisa abrir mão da cobiça dos olhos, desejo da carne. Aqui tem alguns desejos então dessa carne que eu preciso dizer não. Novamente, imoralidade, impureza, indecência, idolatria, feitiçaria, inimizade, rivalidade, ciúmes, ira, ambição egoísta, discórdias, partidarismo, inveja, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas, contra os quais vos previno, como já vos preveni antes, os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. E aí agora? Como que está você? Tem algumas coisas dessas que você pratica? É como eu disse, não basta vir à igreja, não basta ser membro de uma igreja, não basta ser batizado. A Bíblia vai dizer então, lá em Mateus capítulo 7, e no versículo 21,
Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos naquele dia, o 22 vai dizer, muitos naquele dia dirão, Senhor, eu profetizei, eu curei, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. E Deus vai dizer, Jesus vai dizer, afastai-vos de mim, eu não vos conheço. Não vos conheço. Qual a palavra que você quer ouvir de Jesus? Vinde bendito de meu Pai ou afastai de mim? Mas é a sua decisão agora. Você precisa sair de cima do muro. Você não pode ser coluna do meio. Você não pode agir politicamente correto. O politicamente é aquele que não quer desagradar um, não quer desagradar ao outro e concorda com tudo. Não, nós não podemos ser assim. Nós temos que agradar e aceitar as coisas que é da vontade do Senhor e recusar as outras. Deus deseja então que possamos tomar a decisão certa, fazer a escolha certa. Você quer permanecer para sempre? Para você permanecer para sempre, você precisa tomar a decisão, assim como Moisés, de não ser reconhecido como filho do mundo, mas como filho de Deus. Feche os seus olhos neste momento. Talvez Deus falou ao seu coração. Pai, graças damos ao Senhor por tua palavra. A Deus, que teu Espírito Santo, aquilo que eu não pude falar, que teu Espírito Santo continue a falar a cada vida, a cada coração. Pai, toma nas tuas mãos as nossas vidas. Ó Pai querido, que possamos crucificar o nosso eu, para que o Senhor possa crescer, para que o Senhor possa reinar em nós, para que possamos, Pai, ó Deus, tomar a decisão correta, e sabemos que a decisão correta nem sempre é a mais fácil, mas que o Senhor agora, Pai, em nome de Jesus, se há algo que está impedindo, ó Deus querido, essa pessoa, esse irmão, de sair de cima do muro, se há algum laço do inimigo, Pai, o inimigo tem acorrentado, seja através de vícios, seja através de outras coisas, Pai, em nome de Jesus, quebra, Pai, quebra toda a amarra, quebra toda a corrente do inimigo em nome de Jesus, pois eu creio no teu poder, Pai. Ó Deus querido, que o Senhor venha agora em nome de Jesus. O Senhor conhece o coração de cada um, e aquele que entendeu essa palavra, Pai, e neste momento está tomando a decisão de sair de cima do muro. Ele não quer pertencer ao mundo nem a Satanás, ele quer pertencer ao Senhor. Então toma essa vida nas tuas mãos, Pai, encha de poder, enche de coragem, Pai, ó Deus querido, para tomar a decisão correta, a decisão certa de te servir como Senhor e Salvador da sua vida, Pai. Repreenda todo o mal, ó Deus, em nome de Jesus, Pai, repreenda todo o mal. Toma em tuas mãos e abençoe, Pai, cada um aqui essa noite. Abençoe o lar de cada um. Pai, que a tua luz, a luz verdadeira, venha iluminar as nossas vidas e vai desfazendo todo o mal do lar, do trabalho. Desfaça, Pai, em nome de Jesus. Toma em tuas mãos. É o que eu lhe peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém.